Olá para você que está ligado na TV do Correio Popular. A partir de hoje, a partir desse instante, quando você acessar o site do Correio Popular, a página no YouTube do Correio Popular, você sempre terá todas as semanas uma entrevista para você assistir, refletir e ficar conhecendo um pouco mais das principais personalidades da cidade de Campinas. E hoje nós temos como convidado aqui um convidado muito especial. Podemos dizer que é o maior diretor de futebol da história do futebol de Campinas. Campeão em 69, também foi artífice da montagem dos times da Ponte Preta em 1977 e 1979, foi também presidente da Ponte na década de 90. Ele tem a história do futebol na sua mente e carrega a Ponte Preta na alma. E a partir de agora, nós vamos conversar um pouco mais com ele. Pedro Antônio Scheibe, o Peri Scheibe, advogado formado e comerciante, um monte de coisa, e uma figura tradicional da cidade de Campinas. Peri, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e conversar conosco aqui na TV Correio Popular. Elias Aredi, é uma satisfação, em primeiro lugar, vir para o Correio, vir dar entrevista aqui. Por quê? Porque Diário do Povo e Correio Popular estão na alma do Peri também. Principalmente o Correio agora, que não tem mais diário, mas eu leio todo dia o Correio. E a hora que eu pego o Correio para ler, eu vou primeiro no que fala de Ponte Preta, Elias Aredi. Então minha responsabilidade aumenta muito mais. Ô Peri, eu queria começar a conversa, depois está aqui o Manuel Alves Filho, editor-chefe, está aqui o diretor de redação, está aqui o Ítalo Hamilton Barioni, que é o diretor executivo. Eu queria começar conversando com você, porque você é uma memória da cidade de Campinas, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua infância, daquilo que você viveu, o que era Campinas da décadas de 40, de 50, de 60, porque muito jovem, a gente está acostumado com essa metrópole de 1.200.000 habitantes, mas Campinas um dia teve 300.000 habitantes, teve 400.000 habitantes, e você viveu todo esse processo. Queria que você contasse para nós como é que foi essa época. Bom, eu vou contar porque é verdade. Eu estudei no Grupo Orozimbo Maia. Nasceu em Campinas? Nasci em Santo Antônio de Poço, mas a minha família já morava em Campinas. Nós tínhamos uma propriedade rural que ainda temos, ainda está lá, o meu quinhão. E eu estudei no Orozimbo Maia, nome do ex-prefeito de Campinas. Quando eu estava no último ano, eu brinquei com a turma da formatura, eu não passei de ano. Nem entregaram diploma para mim lá no Orozimbo Maia. Eles receberam a ordem do prefeito de entregar para o primeiro aluno de cada grupo. Receberam lá no grupo Francisco Pelicério, lá na Moraes Salles. E eu fui receber o diploma lá, então brincava. Eu não passei, mas mentira. Eu tenho que falar, é a verdade. Eu fui o melhor aluno do Grupo Orozimbo Maia. A melhor colocação, nota 10, nota 100. Bom, depois dali eu fui fazer vestibular no curso Ciência. No Rio de Janeiro tinha um nome, Pedro Antônio Barreto Cordeiro. Pedro Antônio Cordeiro. E era um comentarista e locutor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. No primeiro lugar, no ginásio do Estado, entrou o filho dele, Pedro Antônio Barreto Cordeiro, primeiro lugar. Eu fiquei assim, eu queria ser o primeiro, mas fui o segundo. Também tá bom para o segundo lugar. Naquele tempo, no ginásio do Estado, o exame de admissão não era vestibular. O exame de admissão era mais de 1.000 pessoas. Eu entrei em segundo lugar. Bom desempenho.
Depois daí para frente foi mais ou menos, viu? Porque lá no Culto à Ciência, e quem encontrei o melhor aluno da classe, na minha classe, ele escreve no correio. Escreve no correio. O primeiro lugar da minha classe no fim do ano era... esqueci o nome dele. Mas depois a gente pesquisa, não tem problema, não. Pode... Depois a gente pesquisa, sem problema. Nessa época de Luzimbubá, a família morava em que bairro aqui em Campinas? No centro da cidade. Sempre morou no centro, onde eu tive estacionamento ali. Tá. Sempre morou ali. E nas férias ia para os postes. Ficava 3 meses de férias lá em Santo Antônio. Porque a Campinas naquela época era bem diferente, né, Peri? Porque, por exemplo, Completamente. os meus avós, eles moravam, não sei se você vai... Eles moravam lá na Imperatriz Leopoldina, lá na Vila Nova, que na época, década de 40, 50, era um bairro praticamente rural, né? Porque era distante. Lembrei o nome. Sérgio Castanho. Era o melhor aluno da turma, não dava para superar o Sérgio Castanho. As colônias. Na primeira, segunda, terceira, quarta série, só dava o Sérgio Castanho. Só dava o Sérgio Castanho. E o Sérgio Castanho hoje escreve no jornal Correio Popular. E aí, nessa época, você já tinha contato com a rivalidade de Ponte Preta e Guarani? Porque década de 40, década de 50, já começava... Eu tinha uma rivalidade muito grande. Maior do que agora. Maior do que quando eu indiquei Carlos Alberto Silva para a seleção brasileira. Aí eu já deixava um pouco a rivalidade de lado. Por quê? Eu participei da construção do Campo da Ponte. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo de construção? Como é que foi a mobilização da população para fazer A isso? molecada da rua ia pegar rabeira de caminhão no Largo do Rosário. Caminhão que levava tijolo, levava areia, cimento, pegava areia. Eu fui nessa aí. Ia lá no campo, eu achei que eu poderia ajudar, carregar tijolo, fazer alguma coisa. Eu ajudei. Bom, um dia o time do ginásio de estado jogou no Guarani. E eu fui lá jogar pro time do ginásio. Eu era zagueiro central. Joguei bem. E Era bom? fui convidado para jogar no Guarani. 3, 4, 5, 6 jogos. Estou jogando no Guarani. Pelo amor de Deus, vou Guarani. Mas eu sou ponte pretano. Espera aí. Vou agir com a cabeça. Se eu joguei contra o Guarani e fui convidado, eu vou fazer o meu Gazeta lá da minha rua jogar contra a Ponte Preta. E fizemos um jogo. E eu levei o Pelé, que vivia no Guarani, Fifi. E o jogo empatou 1-1, Fifi fez o gol do Gazeta. Terminado o jogo, eu joguei de zagueiro central. Eu era zagueiro na época. O Ernesto Belucci da Ponte que me pôs de centroavante. Terminado o jogo, o Ernesto foi em cima do Fifi. Falei, seu Ernesto, Fifi já está comprometido com o Guarani. Ernesto era meio despachado. Falou, Turco, então vem você para a Ponte Preta. Eu entrei no vestiário esfuziante de alegria. Eu arrumei o jogo para ter convidado e eu fui convidado. O Gazeta já existia, né? O Gazeta já estava nativa. Não, mas estava começando. Isso. Eu contei essa história para um repórter no Campo da Ponte e o Zaiman estava esperando a vez dele de dar entrevista. Eu joguei aquele jogo. O Zaiman jogou. Ele era fundador do Gazeta. Bom, eu entro no vestiário naquela alegria toda. O meu goleiro, que era um baita de um goleiro, não jogou no profissional da Ponte porque se formou em medicina. Paulo Tubino. Eu também fui convidado. O lateral direito, Vieira, também foi convidado. E você foi convidado por quê? Bom, eu fui porque eu sou bom de bola. E como você é filho do presidente que fundou a Ponte, você é filho do presidente que saiu em dezembro agora da presidência,
E eu tinha 11 para 12 anos. Eu só fui convidado porque eu sou futuro presidente da Ponte Preta. Poxa vida. Eu contei essa história e lembrei só no dia que eu era presidente que o Vieira levou a esposa e falou para a esposa: olha, o Turco, quando o Gazeta jogou aqui, falou que seria presidente e hoje ele é o presidente da Ponte. Em 94, no aniversário da Ponte Preta. Mas Campinas daquela época, eu tenho saudade. Não é a Campinas de hoje, onde tem tanta coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Temos que enumerar. Mas não precisa, todo mundo sabe o que tem de coisa ruim aqui. Principalmente na área criminal. Todos os desmandos, todo problema policial, todo problema que existe, não existia na época. Era uma Campinas gostosa de se morar, de se viver. Eu vivia na escola e no futebol. Melhor que isso, não tinha. Não tinha para ninguém. Eu vivi no Gazeta. O Gazeta é minha vida. O Gazeta me fez começar a viver. Eu enxergava tudo maravilhoso. O Gazeta só ganhava quando começou a jogar, só ganhava. Não perdia para ninguém. Mas também eu já tinha uma ideia assim de dirigente. Tanto é que eu profetizei ser presidente da Ponte quando comecinho do Gazeta. Eu via jogador bom no lado de lá, puxava pro Gazeta. E ele vinha. Só um jogador na história do Gazeta e do time lá do Castelo, do Sérgio Jorge, tal de Primavera. Que ganhou na loteria. Que ganhou na loteria. É que ganhou na loteria, mas também tem uma outra coisa do Sérgio. O único time que ganhou do Gazeta e não ficou devendo nada. Ganhou e não jogou mais contra. Também o único time que teve um jogador que recusou o Gazeta, o ponta esquerda, irmão do centroavante Gilmar. Eu mandei convidar, eu não ia convidar. Mandei convidar Rui Abobrinha, o jogador que jogou em todos os times amadores de Campinas. Rui, você conhece o ponta esquerda do Primavera? Conheço, é meu primo. Então você traga. Valência. Como é que ele chama mesmo? Valêncio. Traga o Valêncio pro Gazeta. Que ele jogava lá no Círculo Militar, tá? Círculo Militar também. E estava na festa dos 75 anos com a gente. Mas eu não esqueço de convidar o Valente e o irmão para a festa. Gilmar, o centroavante, que era artilheiro. E eu precisava do ponta esquerda. Mandei o Rui, primo dele, não veio. Mandei outro. Gilmar nunca jogou no Gazeta. E por que ele recusou? Porque o time do Primavera não disputava campeonato, mas jogava todo fim de semana. Era um time que se jogava sempre. E era ali do Castelo. Tanto é que eu louvo a atitude do Primavera. Até hoje eles reúnem todo sábado. Me convidaram algumas vezes, eu fui lá. Todo sábado eles se reúnem num bar lá do... Agora, Peri, eu queria aproveitar essa oportunidade que você está falando do Gazeta, porque eu queria resgatar uma parte da história do futebol de Campinas que pouca gente sabe, que o Gazeta foi fundamental para a formação de treinadores, jogadores, dirigentes. Se aconteceu aquela época áurea do futebol de Campinas, década de 70 e 80, é fruto do Gazeta. É verdade. Então eu queria que você contasse, pode ser minucioso mesmo, como que surgiu o Gazeta, como que foi a ideia de fazer o Gazeta e como surgiram algumas personalidades que atuaram no Gazeta. Por exemplo, eu sei que o Cilinho passou por lá. Cilinho deu uma passada por lá. Foi o treinador de seleção brasileira que melhor inteligência apresentou na época. E aprendeu com esse cidadão que está escrito nas minhas costas aqui. Do Fifi Namichai Besta.
Você foi o primeiro treinador que o Cilinho aprendeu para poder o Gazeta chegar onde chegamos naquela época lá, que somos campeões, eu pelo menos sou campeão de 63, 64, 65. Só pulou o ano de 66, depois 67, 68, fomos campeões, eu sou pentacampeão amador. Em Campinas, pelo Gazeta, Esporte Clube Gazeta. Ele jogava também, o Iga jogava também? O Iga resolveu. Eu prometi pro Iga que eu não ia contar toda a verdade aqui. Conte. O Iga era volante do Gazeta, eu vi bom jogador. Eu brinco com ele que ele era protegido do técnico, que era meu irmão. Que era do Gazeta, teve 2 técnicos. Nível altíssimo. Um é meu irmão, é chato falar, morreu com 59 anos. O outro, Cilinho, o técnico que ganhou a liderança de 345 jovens na Ponte Preta. É uma técnico como Maior, pô. Agora, como é que surgiu o Gazeta? O Gazeta surgiu, a bem da verdade, eu entrei na semana seguinte. Eu não fui naquela reunião onde 7 Ponte Preta, o Zaimã é um deles. O Zaimã, José Pérez Pombal, Hoje é o Zaimã e parece que tem um no Rio de Janeiro. Laurival José Nascimento, Ciro, motorista de táxi no Largo do Rosário. Eram os 7. O 8º fui eu. Eu cheguei uma semana depois e falei, eu vou pôr o Lloyd na casa aí. O primeiro jogo, eu fui. Foi em Souzas, contra o Gazeta de Souzas, no dia 10 de junho de 1950. Aqui há 2 Gazeta em Campinas? Não. Tinha outro Gazeta em Souzas que o Panatone da Gazeta Esportiva, da sucursal, deu um jogo de camisa para o time de Souzas, eles puseram o nome do time. Deram um jogo de camisa para o Gazeta, pôs o nome do time. O Gazeta foi lá e disputou o nome. Tinha disso. Disputou o nome, ganhou de 3-0. E aí ficou com o nome. E passou a usar o nome Gazeta. Olha que coisa. Que legal, eu não sabia disso. Aquele tempo usava isso aí. Tinha 2 times com o mesmo nome e disputavam o nome. E depois eu comecei a tomar conta na semana seguinte, mas eu só convidava jogador bom para eu procurava só jogador bom. Tanto é que o Gazeta, na história inteirinha, no último ano que foi campeão, 85, nós fizemos uma festa domingo e tinha 7 jogadores de 85 lá. Pelo amor de Deus, cada homem forte. Romílio, um touro de forte. Tatão, um touro de forte. Ediberto, um touro de forte. Galego, Turcão, só um jogador forte. Sabe quem escolhia? Eu escolhia. E o jogador, desde o início do Gazeta, os jogadores que participavam do Gazeta, e tinha jogador a nível de profissional. Jamir, por exemplo, jogou quase 20 anos no Gazeta, só não foi profissional porque o pai dele era presidente do Guarani. Porque se não fosse, ele teria, do juvenil, ele teria subido ao time de cima. Então ele ficou jogando no Gazeta, pai rico. Qual o nome do jogador? Jamir Silva. Jogou quase 20 anos no Gazeta. E Serrinha. O time, quando o Serrinha deixou, foi de ser profissional. Tinha um jogador em cada bairro de Campinas. Quem era melhor lá fora era escolhido para jogar no Gazeta e rezaria. Era uma seleção. E eu durava o melhor de cada bairro. Maria na rua Sampaio Ferraz jogava no Gazeta. O Gazeta foi praticamente criado no Lar do Rosário. Qual tamanho de Agora o Gazeta foi bom. Não abaixou que ali. E quanto tempo para a posição? Eu era centroavante nessa época. Ah, é? Mas jogava mal, hein? Ele jogava tão mal que o treinador, meu irmão, pôs ele de lateral direito. Aí ele vingou. Lugar de lateral direito. Lateral direito ele vingou. E quando você cortou a trave no meio?
Essa história é boa. Campeonato amador. Campeonato amador era duro. O Gazeta era bom, mas tinha uns times mais ou menos bem. E aquele ano o Souza montou um time bom. E começaram a trabalhar na liga contra o Gazeta. Eu fui buscar os cartões de inscrição na liga. Lá vieram 2 goleiros. O goleiro titular e reserva. E mais 10 jogadores. Ué, só? Na liga trabalhando contra. 12 jogadores. Falei, não, pode deixar. A gente tem remédio para tudo. Eu vim para a sede do Gazeta, no Largo do Rosário. Vim para a sede do Gazeta e falei, a liga deu o time escalado. O goleiro reserva, pode entrar, e 10. Escalaram o nosso time. O que eu vou fazer? Peró, falecido Peró, zagueiro dos bons. Tinha uma perua ali na porta. Falei, vamos no campo do Souza. Domingo o Gazeta joga em Souza. Vamos, Peró. Fomos. Peraí, vamos ver onde achamos uma terra. Opa, você está com uma ideia? Estou com uma ideia. Achamos uma terra. Pusemos a terra na perua do Peró e fomos lá. E o zelador demorou para o zelador dormir. Ele foi dormir 1h30 da manhã. E nós ali, esperando. A hora que ele dormiu, apagou tudo, fomos lá e cerramos atrás e deixamos no lugar. No domingo, o nosso goleiro, que era o Zé Roberto Fernandes, avisei o Zé Roberto. Foi técnico também, né? Foi. Técnico. Da ponta. Se foi Ventura no sorteio, escolheu o lado errado, fala que você tá. Pode deixa que eu sei. Já tinha malandragem. Tirou do lado errado, ele. Mudou. Ele foi pro gol que estava cerrado a trave. E aí o jogo ia começar, ele foi na trave, e a trave ruiu. A Liga fez de tudo e marcou a rodada novamente para todos, menos o Gazeta vai jogar em Souza. 3-0 para nós, jogamos em Souza. 3-0, mas aí já veio o time titular, né? Ô, Peri, como é que o Cilinho apareceu no Gazeta? Quem? Cilinho. Otacílio Pires de Camargo. Ali, o Sininho foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci no futebol. Ele era quarto zagueiro do Guarani. E eu já tinha vaga na Ponte, eu queria levar o Cilinho, que o pai dele era marchante de gado no mercado, e levaram para a Ponte. O Ernesto Belucci não aceitava. Turco, ele me tratava assim, Turco, não vem com essa aí, o Cilinho eu não quero. Ele vai muito expulso. Não quero. E nunca aceitou o Cilinho na Ponte. O Cilinho, O pai dele tinha quando no mercado. foi levado para a Ponte, sabe quem levou? Esse cara que não aceitou o Cilinho como jogador, Ernesto Belucci, que levou o Cilinho para a Ponte para ser treinador. O Cilinho foi treinador do Gazeta, foi... Bom, basta dizer o seguinte, o do Gazeta disputou o Varziano antes de entrar no Amador. E disputou o Varziano, que foi campeão invicto. Cilinho concentrava o time para jogar os jogos principais. Varziano, ele concentrava o time para jogar. Treinava 2 vezes por semana à noite em Sumaré, em Nova Odessa, que tinha campo iluminado. E Varziano, até aí o título do Cilinho, foi campeão Varziano.
No ano seguinte, pensa que ele não erra também? Ele teve um erro crasso. Meu irmão também teve um erro crasso. Eu era ali do treinador, né? Eu sempre dava palpite. Palpite, mas... Palpite, mas... Na medida... Sim, tá. Até hoje ele dá Na medida do possível. O Cilinho cometeu um erro em 61, foi campeão varziano. Em 62, o Gazeta disputou o título do Campo no Mujana, foi campeão, e o Bonfim foi campeão da outra série. Tinha um jogo no Campo da Ponte, e o Cilinho foi abandonado assim por um jogador que era o volante do time, Edgarzinho, jogou com ele no Juvenil do Guarani. Ele avisou todo mundo que ia concentrar. Não avisou Edgarzinho. Edgarzinho chegou com a chuteira no Campo da Ponte, na mão, e o time chegou trocado. O Ronaldo entrou de meia esquerda, Jamir veio de volante, no lugar de Edgar. Mas a influência, eu era jogador. A influência foi negativa demais. Um olhou para o outro olhou para o Edgarzinho lá. O Cilinho se vingou dele. Foi bom para ele aprender. Um grande erro, um erro crasso, que ele cometeu. O Gazeta perdeu do Bonfim de 1-0. Entrou para perder. O Cilinho teve esse erro, foi fundamental na vida dele. Naquele ano seguinte, ele foi campeão no Gazeta, aí o Ernesto convidou ele para Ponte Preta. Nessa época, ele já era o que a gente ouve falar, que era o treinador ao mesmo tempo disciplinador, mas também uma espécie de pai para os atletas, com conselheiro e tal. Era disciplinador, tanto é que ele quis agir pela disciplina. No caso do Edgarzinho, ele acabou com a vitória do time. Fez o que o Flamengo fez ontem. Sentiu que podia ganhar, mas não podia. Então o Gazeta perdeu do Bonfim de 1-0, graças a essa atitude do Cilinho. E na sequência ele aprendeu. Ele era inteligente demais. Mas tinha personalidade forte também, né? Muita personalidade. Tanto é que, não sei se é uma lenda, já me contaram, que falava assim, quando a Ponte queria contratar o Cilinho, e o Zé do Pito, na reunião do Conselho Deliberativo, defender a contratação do Cilinho. É verdade. Aí quando precisava demitir, ninguém tinha coragem. Ia lá o Zé do Pito pedir a cabeça. Agora, no Gazeta, ele era terrível como jogador. Por isso que ele passou a ser treinador. Por quê? Tem uma situação que eu vou revelar aqui, mas não pode. Tá na televisão, hein? Tá na televisão. O Cilinho, no primeiro jogo do campeonato do Varziano, ele bateu no juiz. No segundo jogo, ele podia jogar, bateu no juiz outra vez. O Peri, que estava fazendo faculdade na época, estava no 3º ou 4º ano. Eu fui de quem era? Brandão? Não era Brandão, não. Era uns negão lá, assim. Se fosse o Brandão, não ia ser fácil, não, porque Acontece que o Cilinho... por essa nossa. Combinado às vezes. Eu defendi o Cilinho na primeira, ele pegou 1 ano de suspensão. Na segunda, ele foi eliminado. Nossa Senhora, que advogado que eu vou ser. E trabalhei nesse processo do Cilinho 4 a 5 anos. Eu fui conseguir anulação no Rio de Janeiro, no engal de recurso. Recorri para São Paulo, recorri para o Tribunal Pleno, recorri para o Tribunal da CBF. Quando eu recorri para o tribunal, eu fiquei conhecendo nessa ocasião o autor do livro de direito, que era um grande advogado, Valete Perry.
Valé de Perry. Perri, conheci. Advogado desportivo. Ó, foi. Este advogado me deu a dica. Conhecido como o rei do tapetão. O rei do tapete. O rei do tapetão. Ele olhou para mim, faz isso que se anula. Eu fiz e anulei o processo do Cilinho. Cilinho já era técnico conhecido. Eu não pude divulgar a defesa que eu fiz. Entenderam, né? Eu queria passar agora para essa época de 70, a partir desse ano que a Ponte foi vice-campeã paulista, até 79, que eu acho que foi a época de ouro da Ponte Preta. E por aquilo que eu estudei, porque eu nasci em 73, então eu fui correr atrás, fui estudar, conversando com os meus tios. A gente sentia que nessa época o sucesso da Ponte estava muito atrelado a um espírito comunitário que existia na cidade de Campinas. Quer dizer, jogadores que eram oriundos de Campinas, dirigentes formados a partir aqui no futebol amador de Campinas, tudo, absolutamente tudo. Quer dizer, todo mundo se sentia participante daquele sucesso. É verdade. A pergunta que eu quero fazer para você, do alto da sua experiência, é a seguinte: onde que se perdeu isso? Por que aconteceu? Porque hoje a gente não vê mais isso. Esse espírito comunitário, essa coisa participativa do torcedor se sentir, por exemplo, dono da campanha, como participante da campanha. Mas hoje eu puxo a sardinha para minha brasa. Do Gazeta. O Gazeta não era só um time de futebol. O Gazeta tinha parte social. De 7 a 8 elementos moraram na sede do Gazeta. Quen, que estava na festa, morou na sede. Ele abandonou a família e apareceu na sede para trabalhar. Eu entregava pastéis, né, com o Sarubi, que foi supervisor do Guarani. O fotógrafo, todo mundo participava da sede do Gazeta. A Setor Gazeta era na Campos Salles, esquina de Barão do Jaguar, e na época a Campos Salles ia até a Barão do Jaguar. Acho que vocês nem lembram disso aí. E o Gazeta, Eu vou fazer 83 anos de idade, então eu vivi muito essa época aí. ali quase em frente ao Banco Francês Brasileiro. Dolando Essa ideia, Euroeste, que nem existe. E aí o senhor conseguiu transferir esse conceito que estava no Gazeta para Ponte Preta, foi eu isso? sou a Ponte Preta. Foi isso que levou. Porque quando eu fui para Ponte Preta, eu levei tudo que eu sabia. Eu não sabia tudo no futebol. Eu aprendi muito na Ponte Preta. Mas o espírito gazeteiro passou a fazer parte do espírito ponte-pretano. Nesse primeiro momento, o senhor foi para exercer que função na Ponte, quando saiu do Gazeta e foi para a Ponte? Já foi como diretor de futebol? Não, né? Não entendi. Quando o senhor foi para a Ponte, chegou à Ponte, foi para que função? Como dirigente, o senhor já foi como diretor de futebol ou exerceu outra função? E eu fui para a Ponte como minhoca. Se eu falar tudo que eu fui na Ponte, entrei lá como advogado. Mas não mandava nada. Eu fui lá, ouvia o que os outros faziam, para mim impor a minha ideia. Dessa ideia que você falou, foi quando eu assumi o departamento de futebol, 69. E o presidente falou: Turco, eu conheço que você tomava conta do time de futebol na faculdade. Não dá certo você tomar conta do futebol aqui da Ponte? Sérgio Abdala era o presidente? Sérgio Abdala. Sérgio Abdala. Não dá certo você tomar... Sérgio, você desculpe, mas não é o time da faculdade que eu vou trazer para cá. É do Gazeta. E vou trazer para cá a ideia de ser campeão. Esse time vai ser campeão e vai subir. Eu falei: você tá louco? Eu não vou contratar ninguém. Não tem importância. Eu só contrato um centroavante, emprestado. Eu já tenho o nome. O Cilinho estava na ferroviária de Araraquara. Cilinho me indicou o centroavante de Jair, que era do São Paulo. São Paulo emprestou e não recebeu.
O Sérgio Abidala não gostava de pagar, viu? Nossa Senhora, desde aquela época, a Pontes não gostava de pagar. O Sérgio Abidala, um excelente presidente. Mas depois, Subimos com ele. depois subiu, depois disputou a divisão de cima com ele. Mas vingou na Ponte Preta essa ideia. Ô Peri, Pois você montou o time de 70, com o Cilinho treinador. Aí depois, junto com Armando Marquis de Oliveira, que te ajudava também, montou o time de 77, 79. Agora eu vou te colocar numa rascada. Desses três, vou colocar o de 69 também. 69, 70, 77 e 79. Qual foi o melhor time? Qual que você acha, tecnicamente, em qualidade desses quatro, qual foi o melhor? 77. 77. 77. Carlos, Jair, Mandamos Oscar, seleção brasileira. Polozzi, Odilei, Vanderlei, Marco Aurélio de Carlúcio, Ruiei e Tuta. Agora você não acha, O melhor time da história da Ponte. não queria te interromper, você não acha que o time de 79, ele é subestimado? Eu vou te explicar por quê. Não, porque o Campeonato Paulista de 79, que vocês chegaram à final, vocês eliminaram o Guarani em 2 jogos na semifinal. E eu cito que, historicamente, pouca gente cita isso. Venceu 2 vezes, 3 gols do Oswaldo, 2 gols do Majestoso e 1 gol no Brinco de Ouro. E às vezes eu sinto que, eu acho que é uma façanha. O de 79 tinha mais gente formada em casa. Tinha mais o Juninho, por exemplo. Mas você não acha que devia ser mais lembrado, devia ser mais ovacionado esse tipo? Porque você ganhar da semifinal do principal rival e em 2 jogos, jogou ganhou no Majestoso e ganhou no Brinco. Não deveria ter uma... 77 o time era mais. Você sabe por quê? Em 79, o Peri não estava lá. Não, você sabe que em 79 houve muitos problemas internos que tiraram o título da Ponte. Não foi só o Corinthians, não. Muitos problemas internos. E é problemas do clube mesmo, Problemas do clube mesmo. Tinha muito jogador feito em casa, mas tinha muito problema. Em 77 não tinha problema nenhum. O único problema era o Rui Rei. Que ele falava, mas ninguém dava bola porque ele falava. E ninguém dava bola. Ele pode falar o que ele quiser. Ele fazia gol. Entendeu? 77 era uma perfeição. Em 77 foi a ideia que eu levei para a CBF. Eu fui no departamento amador, viajei para o Catar, tinha 3 jogadores da Ponte, Simval, André Cruz e Paulo César Estênico, e eu levei a ideia da Ponte para lá, uma ideia do profissional. Quando o Nabi falou na reunião que ia apresentar o Cilinho para o presidente, Ferreira Duro vai continuar como profissional. Agora o diretor vai ser o Peri Scheibe, eu quase caí da cadeira. Falei, nossa senhora, há muito tempo eu queria isso, mas não falava, né? E, infelizmente, o Cilinho recusou o pedido do presidente. E por quê? Qual foi o motivo? Porque o presidente, quando ele foi apresentado, o presidente, vamos deixar para segunda-feira, depois do jogo São Paulo e Guarani, a apresentação do técnico. O Nabi falou, você está com brincadeira. Vou apresentar quem? Pepe, o treinador que era goleiro reserva do Inter, que era treinador do Guarani. Apresentar esses dois, e o Cilinho está 1000 furos na frente. O sem vergonha do presidente da CBF falou, mas não é, Nabi, a gente tem que levar na... Era o Otávio Pinto Guimarães? Otávio Pinto Guimarães. Otávio Pinto Guimarães. Isso. Ele levou até o dia seguinte do jogo aí, São Paulo ganhou do Guarani, nos pênaltis.
E aí fizemos uma reunião. Eu, Nabir, o cara que está preso, que queria ser presidente da federação, Marim, Otávio, Cilinho, só. Otávio falou 15 minutos. Aqui estamos para nomear o treinador da Ponte Preta. Esperamos que... Falar um monte de besteira, né? Pois não, senhor Tacílio. O senhor aceita? Cilinho falou, com o senhor eu não trabalho. Com o senhor eu não trabalho. Encerrou ali. Também aí encerrou a minha... Eu até então estava nomeado. Eu me senti mal ficar lá se ele saía. Eu indiquei ele. Eu indiquei o Carlos Alberto Silva, do Guarani. Você sempre gostou do trabalho do Carlos Alberto Silva? Você gostava do trabalho do Carlos Alberto Silva? No Guarani eu gostava. No São Paulo eu gostava. Nos demais, não. Nem na seleção, não. No Cruzeiro, não. Mas ele foi campeão lá, né? Não gostava muito, não. Você viveu intensamente um período longo à frente de cabo diretivo da Ponte e agora acompanha, mesmo à distância, você acompanha o que acontece. Quais são as principais diferenças daquela época para essa época em termos de gestão, em termos de relacionamento com os jogadores? A gente ouve falar que tem muito problema por causa de empresário. Milagre não existe. A Ponte Preta não tem dinheiro. E o presidente fez uma opção de arrumar a cozinha, arrumar algumas coisas que faltavam, com pouco dinheiro dá para fazer, mas no futebol precisa muito dinheiro. E a Ponte Preta deixou de lado fazer jogador. De vez em quando faz um jogador, mas a vende logo no começo. No começo de carreira. Deveria fazer jogador, ficar como o Juninho, Polózio, mas ficaram um tempão aí na Ponte. Oscar ficou a vida inteira aí, a hora que estava num determinado valor verde. Bem, infelizmente, a Ponte Preta precisa voltar a pensar no departamento amador. Pensar seriamente. Ir com o jogador até o jogador vingar no time de cima para ser vendido. E como é que você avalia a gestão do Marco Antônio Eberlin? No aspecto de preservação, muito boa. No aspecto resultado para a torcida, infelizmente. Mas se Deus quiser, vai subir. Se Deus quiser, vai subir. E aí ele poderá melhorar na próxima gestão. Mas a pergunta que fica, Peri, é a seguinte. Você foi um dirigente formado pelo Gazeta, né? Depois, a Ponte teve outros dirigentes, Fausto Cunha Penteado, teve Armando Marquinhos de Oliveira. Mas o fato é que o Eberlin, ele é o último dos moicanos. É verdade. Eu tenho muita discordância em relação ao conceito de futebol que ele tem. Ele sabe que a gente briga bastante, né? Mas a pergunta que fica é, por que Campinas deixou de formar dirigente? Porque, muito boa pergunta. A melhor que você fez até agora. As outras são mal menos. Muito boa pergunta. Campinas deixou de formar dirigente porque ninguém lida com o departamento amador. A Ponte tem 6, 7, 8 dirigentes do departamento amador, mas ninguém pintando para subir. Se alguém pintasse para subir, talvez não tivesse esse respaldo. Mas teria que tentar. Tem que tentar. Eu tentei e consegui na Ponte Preta. Eu fui do Gazeta para Ponte Preta com a ideia de grande. E cheguei.
Mas, infelizmente, ninguém pensa assim. E outra coisa, a cidade cresceu muito. Aquele tempo a gente pensava de uma maneira e hoje nem todos pensam daquela forma. Muita gente pensa de maneira diferente. Tanto é que a Ponte contratou um time só de velho. Não é? Só de veterano. Não tinha como contratar mais novo, que custa muito caro. Então, vai no que dá. O Peri, pela sua longa experiência, você é a favor ou contra o sistema de SAF? Contra. Porque a chave que a Ponte está pode classificar agora, daqui a pouco não. Eu estou contra. Não. Eu acho que Passar para uma empresa. Passar o comando do futebol da Ponte para uma empresa. Por uma empresa. Você é a favor ou contra? Em último caso. Porque, entendo, em último caso. porque a Ponte teve a oportunidade do RB, do Red Bull, assumir a Ponte. Teve a proposta. Não quis. Não aceitou. Foram lá pro Bragantino, o Bragantino tá disputando tudo, né? Tá voando. A gente tá voando. Mas a Ponte da época não haveria possibilidade. Em último caso, daqui para frente, se Marquinhos Belim pá, eu acho que sim. Pelo amor de Deus, voltar à diretoria anterior. Não voltar com aquelas ideias de pôr dinheiro, depois tirar, pelo amor de Deus. Para usar aquela ideia, seria preferível Passar pro Red Bull. passar Passar o controle, né? Porque o controle. Mas, não querendo entrar em disputa política, mas você não acha que a grande diferença entre a atual e a última gestão, além dessa questão que você falou financeira, é que a antiga gestão ela tinha uma visão um pouco elitista a respeito do futebol? Ingressos mais caros, alguma programação mais voltada para a classe média. Tudo errado. Enquanto o Ebeli tende a trabalhar um pouco mais voltado para as classes C, D e E. É assim que tem que ser trabalhado na Ponte, mesmo que ocorra uma perda de receita na bilheteria? É verdade. É assim. Você tem toda a razão. Agora, Peri, você não tem mais o estacionamento, né? Não tenho mais agora. Tem um prédio maravilhoso lá. Quando tinha estacionamento, que eu sei, a rapaziada da Ponte Preta ia lá, você dava os pitacos e interferia na vida política da Ponte. Tá certo. Lá do banquinho do estacionamento. Também. E agora, onde você montou seu banquinho? na Costa Guiar era o estacionamento. Eu não faço. Tá na Costa Guiar. Eu não vou. Sabe o que acontece? Eu caí na porta da minha casa e a Ponte Preta tá cheia de pé frio. E um deles foi me levar numa reunião do conselho. Marco Garcia Costa, eu caí na porta do carro dele. Eu muito com o doutor Marcos? Meu Deus do céu, que sufoco deve ter sido. Eu caí na porta do carro dele e quebrei o cóccix. Nossa, E fiquei 3 a 4 meses de cama puta. pra sarar. Sarou, mas eu esqueci do joelho. Encruou o meu joelho. Eu tanto é que eu ando com dificuldade. Não fez fisioterapia. Hã? Não fez fisioterapia. Eu não fiz a fisioterapia quando eu tinha que fazer. Não era só. O médico também falha. Ele tinha que falar, se você tem um problema no joelho, você tem piscina na sua casa, faz fisioterapia na piscina. Não precisa ficar o tempo todo deitado. E eu fiquei deitado. E encruou meu joelho. Ô Peri, desculpe, eu vou cometer uma indiscrição. Pode falar. Qual a sua idade? 87. 87. O senhor tem 87 anos, mesma idade do Dr. Marcos Garcia Costa. É verdade. Tem o Zaiman de Brito Franco, que também está nessa... 88. 88. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual a importância de pessoas como vocês em participarem da vida política e da vida cotidiana da Ponte Preta? O que a experiência de vocês pode acrescentar para um clube como a Ponte? A Ponte não poderia adotar, por exemplo, um conselho de notáveis para isso? Infelizmente,
é reduzida a nossa participação. Mas eu acho que Essa ideia a gente tem que ficar atento a tudo e a todos e ir lá sempre. Temos que participar. Temos que participar. Você vai aos jogos? Vou no campo. Domingo teve o jogo do Amador, eu peguei uma Uber em casa e fui até o campo. Cheguei lá e encontrei os dois Marquinhos. Bati papo com os dois, daí eles foram fazer o que tinha que fazer. Mas eu fui no campo. Participar do Amador, campeonato Amador, eu fui lá. E o próximo jogo da Ponte, Tombense, eu vou lá assistir o jogo. Segunda-feira à noite, hein? Hã? É segunda-feira à noite. Ah, complicou. Segunda-feira à noite que eu fiz. Beleza. Mano, Ronda antecipei que era sábado, mas vou dar um jeito de ir. Agora, Peri, aqui o Marco Rebelin nos falou da questão da dívida da ponte. Falou em torno de 400 milhões. Isso é pagável? E como é que a gente faz gestão de um time com um tamanho de dívida desse tamanho? Acho possível? Tem saída? É difícil. É difícil, o Marquinhos passou a trabalhar em arrumar o campo da ponte, arrumar a expansão, arrumar o campo de treinamento. Vamos ver a próxima gestão. Próxima gestão, ele tem que subir o time agora e a próxima gestão fazer a ponte voltar aos seus melhores dias. Senão, vai voltar Red Bull. Senão é Red Bull. Um ex-presidente da Ponte Preta uma vez me disse, perguntando sobre a rivalidade com o Guarani, ele me disse uma frase que eu queria saber se você concorda com ele. Ele falou o seguinte: pra mim só me interessa um Guarani forte. Se eu pensasse assim, como esse ignorante, eu não teria indicado Carlos Alberto Silva para a seleção brasileira. Tá vendo? Mas isso é do jogo também, né? Essa coisa de tirar o treinador. A gente tem a rivalidade, mas na hora H do vamos ver, você tem que ver o interesse dos dois. Senão, não tem para ninguém. Senão, fica os dois aí na Série C. Eu acho que... Olha, tem uma história que um dos dois complicou a minha vida. A minha vida era aqui, Gazeta. O Gazeta foi para a terceira, existia primeira, segunda, terceira divisão. A Ponte e o Guarani travaram a minha, mais a Ponte, né? Porque a Ponte me travou. Se o Guarani tivesse nessa draga e o Gazeta subindo, o Gazeta tomaria o lugar do Guarani em 1986, 87, quando disputou a terceira divisão. Tinha tudo para subir e era muito conhecido na cidade toda. Com certeza. E o Gazeta era conhecido. E era questionado por alguns, mas nunca pelo torcedor da Ponte Preta. Então, Ponte Preta e Gazeta, mas depois não deu certo, felizmente. Então, esse ignorante que quer atuar o time dele forte é ignorante. Ô Peri, qual o derby inesquecível da sua vida enquanto dirigente? Qual? O derby inesquecível enquanto dirigente, enquanto você era diretor de futebol. Qual? Não, eu saí, mas uns dias antes. A Ponte ganhou de 3-2 do Guarani, que elas ficou. Eu não estava na direção. Estava um cara parecido com o Peri, Aldemar Perim. Ele entrou no meu lugar. Então é o derby de 81. Da derby de 81 que eu não estava mais. Eu saí uns dias antes, mas eu estava lá. E aquele derby foi o... Porque os outros derby, olha... Quando tinha derby, eu ficava 2 meses antes pensando no derby.
30 dias antes pensando no derby. A cidade 15 dias antes pensando no derby. Quer saber de uma novidade? Pode procurar nos anais da história. Sabe quantos derby eu perdi? Nenhum? Um? Dois? Os dois, um no Pacaembu, O do Pacaembu, de 79. 79. E outro no Guarani, na ponte eu nunca perdi. Os dois jogos, só Careca que ganhou de Peri. Ele ganhou o gol lá e 2 jogos aqui. Só esses 2 derbys, sabe quantos eu disputei? 30. Perdeu 2. Só perdi 2. e no majestoso nenhum. No majestoso nenhum. Deixa eu pegar uma coisa. Eu fiz uma pergunta para o Berlim aqui e queria fazer a mesma pergunta para você. Pois não. Que é a seguinte: não vamos falar que tem algumas coisas algumas especulações. Vamos fazer uma fusão dos 2 times de Campinas. Não é isso. Não é. Isso não faz sentido. Mas eu perguntaria para você: os dois estão numa situação muito parecida, embora caminhos diferentes, chegaram a uma posição muito parecida, né? Degringolou a questão administrativa, a questão técnica e tal. Seria possível fazer uma ação conjunta entre os times para valorizar o futebol de Campinas? Sempre. Campinas voltar a ser a capital do futebol nacional? Será que não tem mais pessoas que pensam como você? É isso que tem que fazer. Junção para obter vantagem conjunta. Tem que ser. Se não for isso, não dá. Tem que ser. Se não serrar trave, não vai. Eu sabia tudo que o Guarani fazia, você quer saber? No tempo do Leonel, tudo que o Guarani fazia eu sabia. Por quê? Porque interessava saber. Porque interessava para Ponte Preta. Você tem o Armando de espião. Eu sabia tudo que o Guarani fazia. Aliás, falando, qual dirigente do Guarani que você falava assim, pô, esse aí é miserável, esse aí é bom. Esse é bom, esse Michel Habib era bom. era bom. Entendi, Não andava sozinho, mas era bom. entendia do riscado. Eu entendia do riscado. Michel Habib é vivo? Faleceu. Ô, Peri, deixa eu sair um pouco do futebol, voltar um pouco à questão da liga. Tem uma história que uma vez me contaram, é possível que fosse verdade, eu achei tão engraçada, que teve uma eleição na liga, você apoiava o Marquinhos Chedi para candidato, e aí o opositor tava se mobilizando, tal, poderia ganhar a eleição. Aí, se você fez, era uma assembleia e 2 chamadas, uma era às 7 e outra era às 9. Aí você fez a eleição já na chamada das 7 horas. Aí que quando o cara chegou 9 da manhã, já tinha aí, não, já foi, já, o cara já ganhou aí, já tá eleito. Vamos pro café. Essa é a esperteza. Ah, então isso aconteceu mesmo. Essa aconteceu. Essa esperteza faz parte do futebol. Lógico. Essa esperteza faz parte. Quem fica dormindo, dança. Entende? Tem que fazer. Você não acha que os dirigentes de Campinas hoje, não vou tirar o marco dessa, que ele é da velha escola, mas você não acha que os dirigentes de Campinas são muito ingênuos? Completamente ingênuos. Não fica como vem um cara e fala, forte só o meu. Não é isso. Forte os 2. Eu acho que daí tem que ser assim. Eu acho que para vingar tem que ser os 2 subirem juntos. Se os 2 subirem, a Ponte vingar, subir da Série C, o Guarani também subir. O último derby de Série A de Campeonato Brasileiro, Peri, foi em outubro de 2004. Vai completar 21 anos nesse ano. Você tem esperança de ver um derby novamente na Série A do Campeonato Brasileiro ou é um sonho impossível? Daqui 10 anos. Daqui 8 anos. Daqui 6 anos. Por aí. Então, rápido não vai dar. Daqui 6 anos tá bom. Na Série A. Ô, Peri, a gente sempre ensina, não sei se é para encerrar, mas a gente sempre ensina em entrevista falando do hobbies das pessoas, né? Eu sei que você gosta de gato, hein, Peri?
Gato. Eu sou da desse. Eu tinha 100 gatos lá no estacionamento. 100? 100? Se pensa, eu dei para uma... O cara que era da imprensa. O cara da imprensa. Flávio Lamas? Flávio Lamas. Ele veio assim. Tinha 100? Não, porque... 50, ele tinha uma ONG que ele... Peraí, quanto eu vou levar? Tudo? Não, tudo não dá, vou levar metade, ele levou 50. Porque se eu tiver errado, você me desmita, por favor. Porque a coisa mais comum, eu fui algumas vezes no seu estacionamento, aí você parava, né, pô, manobrisque lá e tal, e aí já aparecia 7, 8 gatos, trepava lá no capô do carro, o cara manobrava o carro, o gato em cima lá deitado, Não, você entrava com o cabo lá e não deixava cuidar. Mas o gato não tem maldade nenhuma. Pô, e como é que você dava comida pra essa O cachorro ainda tem um pouco de maldade de morder, mas o gato não tem maldade. Você prefere gato ou macaco? Ou macaca? Você gosta de mais gato ou diga macaca? Gato. Gato. E agora na sua casa, você tem quantos? Não tem nenhum. Nenhum. Os dois que eu tinha, que remanescentes daqueles, morreram agora há pouco tempo. Tem cachorro lá, né, Zé? Eu não sei se eu estou preparado para ter mais algum. Eu tenho um cachorro. Tinha 2 cachorros, um fugiu. Como chama o cachorro? Mel. Mas você sente falta do convívio dos gatos? Sinto falta. O convívio com os gatos era maravilhoso. Olha só. Maravilhoso. O Peri, direto ao ponto. Você tá vendo esse Mundial de Clubes aí? O que você tá achando? Eu estou achando que o campeonato brasileiro está mais interessante. Campeonato mundial não me entusiasmou. O empolga. Não, nem um pouco. Seu time não tá lá, né? Vai parar? Agora, Peri, você falou, você trabalhou com tantos técnicos. Você não acha que um defeito dos técnicos brasileiros é a falta de perpetuar o legado deles? Eu explico. Técnico português e argentino, qualquer título que conquista, vai lá e escreve um livro. Vai lá, escreve um livro, publica, faz uma hora auê. E a gente não tem a literatura, por exemplo, você fala tanto de Cilinho, né? Você já pensou livros de autoria de Cilinho? A filha dele parece que vai publicar um livro. Eu dei um depoimento no livro dela. Mas o Cilinho tinha tudo para escrever meia dúzia de livros. Mas ele era muito teimoso, viu? Por quê? Porque a gente falava isso para ele, ele teimava. Você tem... A bem da verdade, eu também, né? Também. Eu também tenho que escrever um livro. Eu que convivi com os dois, eu posso dizer para vocês, que sou acho que um pouco mais velho, pelo menos que vocês. O Cilinho, por exemplo, o pai dele tinha no mercado um açougue e tinha uma caminhonete. O Gazeta ia jogar, entre aspas, não sei se é verdade ou não, mas diziam que ele, bigotécnico, que ele nos levava para jogar futebol na caminhonete do pai, e foi ali que ele aprendeu a dirigir futebol, a aprender um pouco com o outro filho, a ser técnico também. Só que ele, tanto ele como o Peri, não tinha conversa, sabe? Caso era só tentar contrastar qualquer coisa deles, dava um pique. Brigavam com todo mundo. Latim em todo mundo. Você era brigão, Peri? Puta vida. Nossa. Só em mim, 3 piques mandei aqui. Durante a história nossa. Eu não sei, me contaram uma vez uma história que uma vez, não sei se era da sua direção, decidiram demitir o Cilinho, mas ninguém tinha coragem. Tinha coragem. Aí diz que pegaram um mensageiro lá e sabia que ele estava dormindo no estado, deram a carta pra ele. Leva lá. Aí, pô, chegou lá o Cilinho, olhou pro cara, abre aí, abre a carta. O cara já se borrando de medo já, né? Lê pra mim. Aí o cara falou, desculpe, moço, sou analfabeto. Pô. Se isso. A história da nossa época era isso mesmo. Não tinha
papo, não era... E era da maneira que eles queriam. Mas você com uma personalidade forte. Você tinha uma personalidade forte para conduzir as coisas. O recentemente falecido presidente Lauro Moraes, todo mundo sabia que também tinha uma personalidade fortíssima. Ah, mas aí eu era um artista também. Para levar o Lauro, nossa senhora, era difícil. Levar o Cilinho era fácil. E levar o Lauro era difícil. Como é que era a convivência de vocês dois, então? Eu vou te dizer como é que é. Eu vou dar um exemplo. A Ponte Preta 86 ia disputar para subir, que caiu com o Carlão Vaquiano. E 4 pontes pretanos, Lauro, Marco Garcia, mais 2 lá, resolveram assumir. Falei, Lauro, eu fui lá conversar com ele e vou fazer os planos aí para subir. Eu acho que temos que trazer Gilmar Fará para cá, porque com o irmão lá, se o Gilmar não estiver aqui, a ponte não sobe. O irmão é anti-Ponte Preta, Eduardo Fará, anti-Ponte Preta. Para ele fazer assim, né, jogar a ponte fora, a Laura falou, pelo amor de Deus, Peri, não me peça trazer. O Gilmar faz parte do trio de ferro. O trio de ferro era Gilmar, Jacobus e Zine, que comandavam o Conselho da Ponte. Não me peça para trazer o elemento do trio de ferro. Falei, não está mais aqui quem falou, Lauro. Pô, pelo amor de Deus, eu não quero atritos com você. Pá. E fui embora. 4, 5 dias depois eu voltei. Entre outras coisas, despachava aqui, despachava lá. Eu dei outras coisas. Falei, Lauro, você pensou no... Eu sabia que ele tinha pensado, porque ele que aumentou com o Salomão. Acho que vão ter que trazer o Gilmar para cá. Fui lá, o Lauro falou, Peri, pode chamar o Gilmar. Porque sem o Gilmar aqui a ponte não vai subir. Subiu. O Gilmar veio para diretor de futebol, eu fui para presidente do conselho. O Lauro era fácil levar, tinha que saber levar. O Lauro era fácil. Ô Peri, depois de tanto tempo, de tantas histórias, de tantos feitos, de tantas conquistas, na sua cabeça, no seu pensamento, que legado que você acha que você vai deixar para o futebol? O que as pessoas vão falar do Peri Scheibe daqui 10 anos, 15 anos? O que você acha que você deixou de herança depois de tanta coisa que você construiu? O Gazeta... Sinceramente, eu queria que alguém tomasse conta do Gazeta. Porque na Ponte Preta não tem. E eu tenho uma pessoa que já foi consultada. Você quer dizer o nome? Marquês Chedi. Se ele pensar, eu vou tomar conta do Gazeta, eu durmo tranquilo. Tá em conversação ainda. Por enquanto é ele, depois pode ser Iga, pode ser, entendeu? Precisa ter alguém. Mas você quer alguém para preservar isso que você construiu, que é o Gazeta, não é? Vamos ver os álbuns agora? Hã? Vamos ver os álbuns. O que tem, Almir? De precioso. Esse aqui tem pouca coisa, mostra aqui. E eu cobri amador nessa época aqui, 85 aqui no Diário, hein?
Eu agradeço a você, a sua audiência aqui na TV do Correio Popular, você que acompanhou esta entrevista espetacular com Peri Scheibe e que esteve comigo para entrevistar Manuel Alves Filho, diretor de redação do Correio Popular. Fique ligado na TV do Correio Popular, novas entrevistas, novas matérias só para você. Um abraço.